O sol nascente de Lisboa filtrava-se pelas cortinas finas da cozinha, mas nada podia dissipar a escuridão que se instalara no peito de Miguel. Ele acordou com o grito abafado do filho quando na mente, um pesadelo recorrente desde o acidente que levara a esposa embora, deixando-o sozinho com o pequeno Tomás, de apenas 7 anos. Naquele instante, enquanto o café borbulhava na cafeteira velha, Miguel jurou que faria qualquer coisa para proteger o menino, mesmo que isso significasse abrir a porta para um estranho ensopado pela chuva da madrugada, cujos olhos castanhos imploravam por um refúgio que ele nem sabia merecer. Aquele estranho chamava-se Rafael, um homem de 30 e poucos anos, com o cabelo desgrenhado colado à testa e uma mochila encharcada pendurada no ombro. Miguel o encontrou batendo à porta da pequena casa em Alfama pouco antes das 5 da manhã, o temporal transformando as ruas em rios de lama. Por favor, só um lugar para secar, murmurou Rafael, a voz rouca de exaustão, os dentes batendo de frio. Miguel hesitou. Ele era um pai solteiro, gay assumido em uma vizinhança conservadora onde olhares tortos eram rotina, mas o instinto falou mais alto. Abriu a porta, ignorando o alarme que soava em sua cabeça, e guiou o homem para dentro, o cheiro de terra molhada misturando-se ao aroma do pão fresco que ele preparava para o café da manhã de Tomás. Enquanto Tomás ainda dormia no quarto ao lado, Miguel preparou um prato simples, ovos mexidos com tomates do mercado local, pão torrado com azeite e uma fatia de queijo da Serra da Estrela. Rafael comeu em silêncio, os olhos fixos no prato como se fosse um banquete real, mas era o calor humano que o aquecia mais. Obrigado, disse finalmente, erguendo o olhar para Miguel, que limpava a bancada com movimentos nervosos. Não é todo dia que um estranho recebe isso. Eu fugi de uma briga em casa. Meu irmão, ele não entende quem eu sou. As palavras saíram baixas, carregadas de uma dor que Miguel reconheceu imediatamente, a dor de ser julgado pelo amor que se sente, não pelo que a sociedade espera. Miguel assentiu, sentando-se à mesa oposta, o coração acelerando. Ele próprio carregava cicatrizes. Após a morte de Ana em um carro derrapando na estrada sinuosa para Sintra, a família dela o acusara de ter envenenado o casamento com sua orientação sexual, sussurros que ecoavam nas festas de família e nas ruas estreitas de Alfama. Eu entendo, respondeu Miguel, a voz firme apesar da vulnerabilidade. Aqui, ninguém é estranho por muito tempo. Mas você precisa ir antes que o miúdo acorde. Ele é tudo o que me resta. Rafael sorriu pela primeira vez, um sorriso tímido que iluminou o rosto cansado, e prometeu voltar um dia para retribuir o gesto. Saiu porta afora assim que o sol despontou, deixando para trás um bilhete rabiscado em um guardanapo, obrigado pelo café. E pela humanidade. R. As semanas seguintes passaram em um borrão de rotina exaustiva para Miguel. De dia, ele gerenciava a pequena livraria Páginas Esquecidas, no Bairro Alto, um oásis de livros empoeirados onde clientes anónimos vinham buscar refúgio das multidões turísticas. À noite, lia histórias para Tomás, cujos olhos castanhos, iguais aos da mãe, brilhavam com a inocência intocada pelo mundo cruel. Mas as sombras persistiam, vizinhos bisbilhoteiros comentavam sobre o viúvo esquisito que nunca trazia namorados para casa, e a pressão para seguir em frente vinha de todos os lados, como se o luto fosse um luxo que ele não merecesse por ser gay. Foi numa tarde chuvosa de outono, exatamente 3 semanas após aquela manhã fatídica, que o destino teceu sua teia mais apertada. Tomás brincava no parquinho da Praça Luís de Camões, o mesmo onde Miguel o levava para correr atrás de pombos e sonhar com aventuras de piratas no Tejo. Miguel observava de um banco, o livro aberto no colo mas a mente distante, revivendo o toque fugaz da mão de Rafael ao pegar o guardanapo. Um erro de distração, um telefonema da livraria, e ele se virou por um segundo demais. Quando olhou de volta, Tomás não estava. O coração de Miguel parou, o mundo encolheu para um túnel de pânico. Ele correu pelas ruas adjacentes, gritando o nome do filho, a voz e quando nas fachadas coloridas de azulejos. Tomás. Tomás. Passou pelo chiado, pela baixa, o suor misturando-se à garoa fina. Imagens horrendas invadiam sua mente, o menino perdido nas escadarias íngremes de Alfama, ou pior, levado por algum predador das sombras urbanas. A polícia foi chamada, mas as horas se arrastavam em burocracia fria, e Miguel sentia o peso da culpa esmagando, como um pai gay poderia proteger seu filho em um mundo que já o via como frágil. Foi então que o milagre aconteceu, ou o que parecia um milagre. Rafael surgiu do nada, ofegante, carregando Tomás nos braços. O menino chorava baixinho, o joelho ralado e o rosto sujo de terra, mas vivo, salvo. Eu o encontrei na rua Garrett, explicou Rafael, depositando Tomás com cuidado nos braços trêmulos de Miguel. Ele estava correndo atrás de um cachorro de rua, desceu até o cais do Tejo. Quase caiu na água, mas eu o peguei no último segundo. Os olhos de Rafael encontravam os de Miguel, uma conexão elétrica passando entre eles, misturando alívio e algo mais profundo, inconfessável. Miguel apertou o filho contra o peito, lágrimas escorrendo livres,
mas seu olhar não deixava Rafael. Você. Como soube? Porque estava lá. Rafael hesitou, o rosto corando sob a luz fraca do entardecer. Eu voltei à livraria hoje. Queria te ver, te agradecer direito. Ouvi os gritos enquanto passava. Não pensei duas vezes. Tomás, recuperando o fôlego, olhou para o homem alto e disse: o tio me salvou, pai. Ele é forte como o super-herói dos livros. Naquela noite, na casa de Alfama, com Tomás dormindo exausto após curativos e chocolate quente, Miguel e Rafael sentaram-se na varanda estreita, o Tejo serpenteando ao longe como uma veia de prata sob a lua. O ar estava carregado de não ditos, de perguntas que pairavam como névoa. Eu não sou herói, confessou Rafael, girando uma taça de vinho do Douro entre os dedos. Eu sou só um cara tentando sobreviver. Meu irmão me expulsou de casa em Porto porque descobriu que eu gosto de homens. Vim para Lisboa achando que aqui seria diferente, mas é só mais uma cidade de máscaras. Miguel ouviu, o coração abrindo-se como uma flor noturna. Ele contou sua própria história, o casamento com Ana, um amor de amizade profunda que nunca fora romântico, mas que dera Tomás ao mundo, a revelação de sua homossexualidade após a morte dela, e o escândalo que dividirá a família. Eles dizem que eu sou uma aberração, que Tomás merece melhor. Mas ele é minha luz, Rafael. E você? Você trouxe ele de volta para mim. Seus dedos se tocaram sobre a mesa de ferro forjado, um toque hesitante que enviou faíscas pela espinha. Mas o idílio nascente foi interrompido por uma batida na porta. Era o cunhado de Miguel, Paulo, um homem corpulento de bigode espesso e olhos estreitos, acompanhado de dois vizinhos curiosos. Ouvi que houve um incidente com o miúdo, disse Paulo, a voz carregada de falsa preocupação. E quem é esse aí? Outro dos seus amigos. O tom era venenoso, e quando os preconceitos que Miguel combatia diariamente. Rafael se levantou, o corpo tenso como uma corda de violão, mas Miguel o conteve com um olhar. Ele salvou Tomás, Paulo. É mais família do que você jamais foi. A discussão escalou, palavras afiadas cortando o ar noturno, acusações de imoralidade, sussurros sobre influenciar a criança, o peso da tradição portuguesa invocada como arma. Paulo saiu bufando, prometendo medidas, mas o dano estava feito. Rafael, abalado, murmurou: eu não quero trazer mais problemas para você. Talvez eu deva ir. Miguel o segurou pelo braço, os olhos flamejando com uma determinação feroz. Não. Fique. Nós vamos enfrentar isso juntos. Pelo Tomás. E por nós. Assim começou a dança perigosa entre eles, um romance tecendo-se nas fendas da adversidade. Dias se transformaram em semanas de encontros furtivos, passeios pelo Jardim da Estrela, onde Rafael contava histórias de sua infância em Coimbra, sonhando com o mar que nunca vira, noites na livraria, organizando prateleiras de poesia que era escondida entre clássicos de Camões. Tomás adorava Rafael, chamando-o de tio Rafa, e os três formavam um trio improvável, rindo de piadas bobas enquanto comiam pastéis de nata na confeitaria mais antiga de Lisboa. Mas as sombras cresciam. Paulo, aliado a uma rede de parentes conservadores, começou a espalhar boatos. Miguel era um pai negligente, expondo Tomás a perigos morais. Uma carta anônima chegou à escola do menino, questionando a custódia, e o diretor chamou Miguel para uma conversa. Senhor, entendemos sua situação, mas o bem-estar da criança. As palavras eram um veneno lento, e Miguel sentiu o chão ruir sob seus pés. Rafael, por sua vez, lutava com demónios internos. Um telefonema de Porto revelava que seu irmão, arrependido mas orgulhoso, exigia seu retorno para consertar a família. O primeiro grande conflito explodiu numa tarde de domingo no mercado da Ribeira. Tomás, animado com um sorvete, derrubou o copo e correu para limpar, tropeçando em uma poça. Rafael o ergueu rindo, mas um grupo de turistas, ou eram locais. Murmurou alto o suficiente: olha lá, mais um show de viadinhos. A palavra cortou como faca, e Rafael, que carregava anos de humilhação, explodiu. O que disse? Confrontou o homem, punhos cerrados, enquanto Miguel puxava Tomás para longe, o coração partido pela raiva que via nos olhos de Rafael. Naquela noite, a briga entre eles foi inevitável. Você não pode reagir assim toda vez, gritou Miguel na cozinha, as vozes ecoando pelas paredes finas. Isso só confirma o que eles pensam de nós. Rafael rebateu, lágrimas de frustração: e você? Sempre se escondendo, fingindo que tudo está bem. Eu salvei seu filho, Miguel. Mas não posso salvar você de si mesmo. Ele saiu porta afora, a chuva voltando a cair como um presságio, deixando Miguel sozinho com o silêncio acusador e o medo de perder tudo novamente. Tomás, acordando com o barulho, encontrou o pai encolhido no sofá, o rosto enterrado nas mãos.
O tio Rafa vai voltar, pai? Perguntou o menino, subindo no colo dele. Miguel o abraçou forte, a voz embargada. Vai, meu amor. Ele tem que voltar. Porque sem ele, a gente não é completo. Mas no fundo, duvidava. As noites seguintes foram de insônia, Miguel revirando memórias, o café da manhã compartilhado, o resgate heroico, os toques que prometiam um futuro. Ele começou a escrever cartas não enviadas, derramando o coração em páginas que falavam de amor além das etiquetas, de uma família redefinida contra o mundo. Enquanto isso, Rafael vagava pelas ruas de Belém, os monumentos históricos parecendo sentinelas indiferentes à sua dor. Ele encontrou refúgio num bar de fado escondido, onde uma voz rouca cantava sobre amores perdidos e corações partidos. Lá, conversou com uma guitarrista lésbica idosa, Dona Maria, que o ouviu sem julgar. O amor verdadeiro não foge da tempestade, rapaz, disse ela, os olhos sábios brilhando à luz de velas. Ele dança nela. Vai atrás do teu homem, antes que o orgulho os separe para sempre. Inspirado, Rafael retornou à casa de Alfama na manhã seguinte, o sol lutando contra nuvens remanescentes. Encontrou Miguel na varanda, Tomás desenhando super-heróis em um caderno. Eu errei, disse Rafael, a voz baixa mas firme. Não por reagir, eles merecem saber que não nos calamos mais. Mas por ir embora. Eu quero ficar, Miguel. Quero ser parte disso. Seus olhos se encontraram, e o beijo que se seguiu foi o primeiro verdadeiro, suave, cheio de promessas, sob o olhar curioso mas feliz de Tomás. Mas o clímax se aproximava, um vendaval de julgamentos e revelações. Paulo, não satisfeito com boatos, moveu uma ação formal na Justiça de Família, alegando que Miguel era instável devido à sua orientação e ao estranho misterioso em sua vida. A audiência foi marcada para uma semana depois, no Tribunal Sombrio do Rossio, e Miguel se preparou como para uma guerra. Rafael insistiu em testemunhar, apesar dos riscos, sua própria família em Porto poderia descobrir e cortá-lo de vez. Na véspera, uma reviravolta chocante, Dona Maria, a guitarrista, revelou-se prima distante de Paulo, e em segredo, convenceu-o a recuar. Mas Paulo, teimoso, ignorou, até que uma carta de seu próprio filho, um jovem gay escondido no armário, chegou, implorando: pai, pare de odiar o que não entende. Pelo Tomás, pelo amor. Era o golpe que abalava as fundações do ódio familiar. O dia do tribunal amanheceu claro, o Tejo reluzindo como um espelho de esperança. Miguel entrou com Tomás de mãos dadas, Rafael ao lado como um pilar inabalável. Paulo estava lá, o rosto endurecido, mas quando Rafael subiu ao banco das testemunhas e contou sua história, não só o resgate, mas o café da manhã que o salvara da solidão, algo mudou. Eu era o estranho, disse Rafael, a voz e quando no salão de mármore. Mas Miguel me deu mais que comida, me deu dignidade. E eu daria a vida pelo filho dele. Paulo, com os olhos marejados pela primeira vez, retirou a queixa ali mesmo, murmurando desculpas entrecortadas. Eu não via. Meu menino me abriu os olhos. O juiz dispensou o caso, e fora do tribunal, sob o céu azul de Lisboa, a família improvável se abraçou. Tomás correu em círculos, gritando vitória, enquanto Miguel e Rafael selavam um momento com um olhar que dizia tudo: o amor vence, não apesar das diferenças, mas por causa delas. Meses passaram, e a vida floresceu em tons de açafrão e azulejo. A livraria expandiu-se com uma seção dedicada a histórias LGBTQ portuguesas, atraindo uma comunidade que Miguel nunca soube que precisava. Rafael encontrou emprego como ilustrador freelance, desenhando capas para livros de amor proibido, e aos poucos, reconectou-se com sua família em Porto através de cartas e visitas cautelosas. Tomás, agora com um tio oficial, sonhava em ser artista como Rafa, e as noites de fado na casa de Alfama enchiam-se de risos e canções. Mas nem tudo era perfeito, as cicatrizes permaneciam. Um dia, Rafael recebeu uma oferta de trabalho em Madrid, um passo para uma carreira estável, mas que significaria distância. E se formos, sugeriu Miguel, o coração apertado. Uma aventura para nós três. Rafael hesitou, o medo do desconhecido batendo à porta novamente, mas o amor, esse amor profundo, testado pelo fogo, prevaleceu. Sim. Juntos. E assim, sob o sol eterno de Portugal, eles partiram, deixando para trás as ruas que os uniram, mas carregando o café da manhã que começou tudo, um gesto simples que salvou vidas, corações e um futuro inteiro. A viagem para Madrid foi um turbilhão de emoções, o trem de alta velocidade cortando as planícies alentejanas como uma flecha de esperança. Miguel olhava pela janela, Tomás dormindo em seu colo, enquanto Rafael traçava mapas imaginários no ar, falando de museus e pátios ensolarados. Vai ser bom para todos nós, disse ele, apertando a mão de Miguel. Mas no fundo, ambos sentiam o peso da mudança,
deixar Lisboa era abandonar raízes profundas, trocá-las por solo incerto onde o preconceito poderia renascer em novas formas. Em Madrid, o apartamento alugado no bairro de Chueca, o coração que era da cidade, era um mundo à parte. Ruas vibrantes com bandeiras arco-íris, cafés onde casais como eles caminhavam de mãos dadas sem olhares furtivos. Tomás matriculou-se em uma escola bilingue, onde rapidamente fez amigos, encantado com as histórias de toureiros e flamenquistas. Rafael mergulhou no trabalho, ilustrando um livro sobre amores transfronteiriços, sua arte ganhando vida com traços que capturavam a essência de Miguel, olhos determinados, sorriso protetor. Miguel, porém, lutava para se adaptar. Sem a livraria, sentia-se à deriva, enviando currículos para editoras mas recebendo silêncios ensurdecedores. Eu sou só um vendedor de livros portugueses, confidenciou a Rafael uma noite, enquanto Tomás brincava no quarto adjacente com quebra-cabeças de Gaudí. Aqui, pareço um peixe fora d'água. Rafael o puxou para perto, o abraço firme ancorando, você é mais que isso. É o homem que me deu um lar quando eu era o estranho. Encontre seu lugar, amor. Eu estou aqui. O conflito surgiu sutilmente, como uma rachadura em um vaso de cerâmica. Rafael, imerso no sucesso repentino, começou a frequentar eventos de arte noturnos, voltando tarde com cheiro de vinho e conversa animada. Miguel, isolado com Tomás durante o dia, sentia ciúmes não de infidelidade, mas de uma vida que parecia escapulir. Você está se perdendo neles, disse uma noite, a voz baixa para não acordar o menino. E nós? Somos só o porto seguro. Rafael retrucou, ferido, eu trabalho por nós. Para dar estabilidade ao Tomás, a você. Ou prefere que eu fique em casa, fingindo que nada mudou? A discussão escalou, palavras como sufocante e distante voando como flechas. Tomás, ouvindo da porta entreaberta, correu para o quarto chorando, e o som partiu os dois ao meio. Eles se reconciliaram naquela madrugada, abraçados no sofá sob a luz fraca de um abajur, prometendo comunicação aberta. Mas o incidente plantou sementes de dúvida, poderia o amor, testado em Lisboa, florescer em solo estrangeiro? Uma reviravolta veio na forma de uma carta de Paulo, o cunhado redimido. Voltei a Lisboa e vi o vazio que deixaram. Meu filho saiu do armário, graças a vocês. Venham para o Natal, tragam o Rafa. Família é o que construímos, não o que nascemos. Era um convite inesperado, um ponto sobre o abismo. Miguel mostrou a Rafael, os olhos brilhando. E se aceitássemos? Mostrar que vencemos. Rafael, tocado, concordou, e a viagem de retorno tornou-se um ritual de cura. Em Lisboa para o Natal, a casa de Alfama estava decorada com ramos de azevinho e luzes piscantes. Paulo os recebeu com um abraço desajeitado, sua esposa ao lado, sorrindo timidamente. Tomás correu para os primos, e pela primeira vez, a mesa familiar ecoou com risos genuínos, histórias de Madrid misturadas a memórias portuguesas, vinhos do Alentejo fluindo como rios de perdão. Dona Maria tocou fado na guitarra, sua voz rouca narrando amores resilientes, e Rafael, inspirado, esboçou retratos rápidos de todos. Mas o clímax familiar veio na véspera, quando o irmão de Rafael chegou de Porto, um homem alto de olhos evasivos chamado António. Eu fui um idiota, admitiu ele, estendendo a mão. Vi você na TV, ilustrando um livro sobre igualdade. Orgulho, irmão. Lágrimas caíram, e o abraço que se seguiu selou anos de dor. Miguel observava, o coração inchado, o amor não era só deles, era uma onda que se espalhava, transformando ódios em pontes. De volta a Madrid, fortalecidos, Miguel encontrou seu nicho, uma pequena agência literária especializada em autores LGBTQ ibéricos, onde sua paixão por histórias portuguesas brilhou. Rafael equilibrou trabalho e família, e Tomás floresceu, aprendendo espanhol com sotaque lisboeta charmoso. Pequenos conflitos persistiam, birras escolares, noites de insonia, mas cada um era uma oportunidade de crescer, de reafirmar o compromisso. Um ano depois, em uma praça ensolarada de Chueca, Rafael ajoelhou-se com um anel simples de prata, gravado com Café da Manhã Eterno. Você me deu vida naquela manhã chuvosa. Casa comigo. Miguel, com Tomás ao lado segurando flores, disse sim, o mundo desfocando em lágrimas felizes. A cerimônia foi íntima, no Jardim Botânico de Lisboa durante uma visita de verão, com Paulo como padrinho e Dona Maria cantando bênçãos. A vida seguiu, tecida de momentos, piqueniques no Tejo, desenhos de Tomás inspirando livros de Rafael, noites de leitura com Miguel narrando aventuras que er. Eles superaram mais tempestades, uma crise financeira, a perda de um pet querido, mas cada vez emergiam mais fortes, provando que o amor, em sua essência profunda, transcende fronteiras, preconceitos e até o tempo. E assim, o estranho do café da manhã tornou-se o pilar da família, salvando não só uma criança,
mas almas inteiras em um baile eterno de corações entrelaçados. Anos se passaram como páginas viradas em um livro bem amado, e a família de Miguel, Rafael e Tomás enraizou-se em uma hibridez bela entre Portugal e Espanha. Eles dividiam o tempo entre o apartamento vibrante de Chueca e a casa renovada em Alfama, transformada em um santuário de arte e livros. Tomás, agora um adolescente de 13 anos com o talento artístico de Rafael e a curiosidade literária de Miguel, navegava as águas turbulentas da puberdade com uma graça que os pais admiravam. Ele é mais forte que nós dois juntos, sussurrava Miguel nas noites quietas, a cabeça no peito de Rafael. Mas a tranquilidade era ilusória, novas sombras surgiam, moldadas pelo crescimento. Tomás começou a questionar sua própria identidade, confidenciando a Rafael durante um passeio pelo parque do Monteiro Mor: pai Rafa, e se eu gostar de meninos também? Ou de meninas? Ou de nenhum? Rafael parou, o coração apertando com empatia. Então você será amado do jeito que é, miúdo. Como nós te amamos agora. A conversa abriu portas para diálogos familiares profundos, mas também reacendeu medos antigos em Miguel, e se o mundo ainda machucasse seu filho como machucara a ele? O conflito maior veio de forma inesperada, através de um projeto de Rafael. Ele foi convidado para ilustrar uma graphic novel sobre a história LGBTQ em Portugal, focando em figuras esquecidas como o poeta António Boto, censurado nos anos 20. O livro prometia ser um marco, mas exigia viagens a arquivos em Évora e Coimbra, separando-o da família por semanas. Miguel, gerenciando a agência em Madrid, sentia o vazio crescer. Você vai de novo? Disse ele ao telefone, a voz tingida de frustração. E nós ficamos aqui, esperando. Rafael, exausto após uma pesquisa noturna, rebateu: é pelo nosso legado, Miguel. Para que Tomás cresça em um mundo que nos vê como heróis, não vilões. A discussão transatlântica terminou em silêncio frio, e Tomás, ouvindo fragmentos, internalizou a tensão, tornando-se retraído. Uma noite, ele fugiu para o terraço do prédio em Chueca, o coração pesado, e Miguel o encontrou lá, olhos vermelhos. Eu não quero que vocês briguem por minha causa, soluçou o menino. Vocês são minha família perfeita. Aquele momento foi o catalisador para uma reconciliação profunda. Miguel voou para Lisboa, encontrando Rafael em uma pousada modesta perto da Sé. Eu sinto falta de nós, confessou Miguel, as mãos trêmulas. Não do herói que salvou Tomás, mas do homem que comeu ovos mexidos na minha cozinha como se fosse o último banquete. Rafael, com lágrimas, o puxou para um abraço. Eu também. Vamos terminar isso juntos. Como equipe. Eles retornaram a Madrid de mãos dadas, envolvendo Tomás em um plano familiar, viagens conjuntas para as pesquisas, transformando o trabalho em aventura. A reviravolta veio durante uma visita a Évora, onde desenterraram cartas inéditas de Boto, revelando um romance secreto com um marinheiro de Setúbal. Mas o verdadeiro tesouro foi pessoal. Tomás, explorando uma livraria antiga, encontrou um diário seu de infância, rabiscado com desenhos de duas papais e um super-herói. Eu sempre soube que éramos especiais, disse ele, abraçando os pais. A descoberta fortaleceu-os, e o livro de Rafael, lançado com ilustrações criadas por Tomás, tornou-se um best-seller, celebrando não só o passado, mas o presente que era português. Contudo, o clímax se aproximava em forma de crise externa. Uma organização conservadora em Lisboa, remanescente de velhos tabus, lançou uma campanha contra o livro, acusando-o de propaganda indecente em escolas. Petições online choveram, e Paulo, agora aliado fervoroso, ligou alarmado: eles estão vindo atrás de vocês. Mas eu estou com armas prontas. Miguel e Rafael, de volta em Alfama para o lançamento, enfrentaram protestos na porta da livraria, cartazes com cruzes sobre arco-íris, vozes gritando: protejam as crianças. Tomás, que insistira em estar presente, viu a multidão e congelou, mas Rafael o ergueu nos ombros. Olha, filho, eles gritam porque têm medo. Nós amamos alto. Miguel subiu ao palco improvisado, a voz firme quando pela praça: este livro não é sobre ódio. É sobre corações que batem livres, como o do meu filho, meu marido, minha família. A multidão se dividiu, alguns saíram, mas outros, vizinhos, amigos, estranhos tocados, aplaudiram, transformando o evento em uma celebração de resiliência. A vitória foi agridoce, a campanha morreu, mas deixou cicatrizes emocionais. Rafael sofreu ataques online, questionando sua masculinidade, e Miguel reviveu fantasmas de julgamentos passados. Eles buscaram terapia familiar em uma clínica que era de Madrid, sessões onde desempacotaram camadas de trauma, a perda de Ana, o exílio de Rafael, as dúvidas de Tomás. Somos mosaicos, disse o terapeuta, e as rachaduras são onde entra a luz. Emergindo mais unidos, eles fundaram uma fundação, Café da Manhã, um programa para famílias LGBTQ em Portugal e Espanha,
oferecendo workshops de arte e leitura para crianças como Tomás. Paulo doou o primeiro espaço em sua propriedade no Alentejo, e Dona Maria se tornou embaixadora, sua guitarra e quando em eventos. Tomás, florescendo, começou a escrever sua própria história, um conto sobre um menino com dois pais que salvam o mundo com amor. Anos mais tarde, em uma cerimônia em Belém, com o Tejo ao fundo, Rafael e Miguel renovaram votos, Tomás agora um jovem artista ao lado deles. Do estranho ao Salvador, do café à eternidade, brindou Rafael, os olhos nos de Miguel. O amor, provado em fogos cruzados de preconceito e mudança, provara ser indestrutível, uma narrativa viva, cheia de reviravoltas, mas sempre voltando ao coração. A Fundação Café da Manhã cresceu como uma videira vigorosa, ramificando-se por vilarejos do interior português e bairros cosmopolitas de Barcelona. Miguel coordenava os programas educacionais, convidando autores como José Saramago reinterpretado em narrativas queer, enquanto Rafael liderava a ateliê de ilustração, onde jovens como Tomás, agora com 18 anos, cursando Belas Artes em Lisboa, ensinavam pares a desenhar seus mundos internos. A vida era um equilíbrio delicado, verões em Alfama cheios de fado e frutos do mar, invernos em Madrid com chocolate quente e debates acalorados sobre arte. Mas o equilíbrio é frágil, e uma rachadura surgiu quando Tomás se apaixonou pela primeira vez. Seu namorado, um estudante de cinema chamado Léo, de origens conservadoras em Évora, trouxe complicações. A família de Léo, enraizada em tradições rurais, reagiu com fúria velada ao descobrir o relacionamento. Ele é como eu era, confidenciou Tomás a Miguel uma noite, o rosto marcado por olheiras. Escondendo quem é por medo. Miguel, recordando suas próprias lutas, aconselhou paciência, mas Rafael, com o fogo protetor aceso, insistiu em confronto. Não deixe que eles o quebrem, filho. Nós enfrentamos pior. O conflito familiar explodiu durante um jantar em Évora, convidado pela família de Léo. A mesa, coberta de pratos de porco preto e vinhos robustos, encheu-se de tensão quando o pai de Léo, um fazendeiro de mãos calejadas, comentou casualmente: meninos como vocês precisam de direção, não de isso. Rafael, incapaz de se conter, rebateu: direção. Como a que você dá ao seu filho, sufocando-o? A discussão virou caos, pratos batidos, portas batendo, e Léo fugindo com Tomás em pânico. De volta a Lisboa, a ferida infeccionou. Tomás culpou Rafael: você sempre reage, pai. Agora Léo pode não voltar. Rafael, ferido, isolou-se no estúdio, pincéis voando em telas furiosas de solidão. Miguel mediou, exausto: nós prometemos ser equipe. Mas e se o amor de Tomás nos divida? A noite terminou em lágrimas, cada um em um quarto, o silêncio da casa ecoando como um julgamento. A reviravolta veio de Léo, que apareceu na porta da fundação dias depois, olhos determinados. Eu disse à minha família que os amo como sou. E que vocês me inspiraram. Com o apoio de Tomás, eles reconstruíram, mas o incidente forçou uma reflexão familiar profunda. Em uma viagem ao Algarve, sob estrelas do Cabo de São Vicente, eles acamparam e compartilharam histórias cruas. Rafael admitiu seu medo de perder Tomás como perder a sua própria juventude, Miguel confessou o pavor de repetir erros do passado, e Tomás revelou sua gratidão pelo caos amoroso que o moldara. Fortalecidos, a Fundação lançou uma iniciativa, Herdeiros do Amanhã, mentoria para jovens LGBTQ rurais, inspirada na jornada de Léo. O sucesso trouxe aliados inesperados, incluindo o pai de Léo, que, após uma visita humilde, doou terras para um centro comunitário. Eu errei, disse ele a Rafael, apertando sua mão. Mas o amor ensina, não é? Contudo, o clímax pessoal chegou com uma notícia chocante: Miguel foi diagnosticado com uma condição cardíaca hereditária, um eco da morte de Ana. É gerenciável, disse o médico em Madrid, mas exige mudanças, menos stress, mais repouso. Rafael, aterrorizado pela ideia de perda, tornou-se superprotetor, cancelando viagens e pairando como uma sombra. Eu não posso te perder, murmurava ele nas madrugadas, segurando Miguel como se fosse frágil porcelana. Miguel, claustrofóbico, explodiu: isso não é viver, Rafa. É vigília fúnebre. Tomás, agora adulto, interveio: deixem-me ajudar. Eu cuido de vocês dois. A tensão culminou em uma crise. Durante uma conferência da Fundação em Porto, Miguel sofreu um episódio, colapsando no palco. Rafael, em pânico, reviveu o resgate de Tomás anos antes, chamando ajuda com mãos trêmulas. No hospital, ao lado da cama, ele jurou: eu salvei seu filho. Agora, salve-me de mim mesmo. A recuperação de Miguel foi lenta, mas transformadora. Eles venderam o apartamento em Madrid, mudando-se permanentemente para Alfama, onde o ar salgado do Tejo curava almas. Tomás assumiu mais na fundação, seu relacionamento com Léo florescendo em um noivado discreto.
Rafael aprendeu a soltar, ilustrando um livro sobre saúde mental e Miguel, com medicação e yoga, escreveu Memórias, do café ao coração, um testemunho de amor resiliente. Anos fluíram, e em um entardecer dourado, com netos correndo pela casa, filhos de Tomás e Léo, Miguel e Rafael sentaram-se na varanda, mãos entrelaçadas. Você era o estranho, sussurrou Miguel. Agora, é meu tudo. O amor, forjado em salvamentos e perdões, provara ser o maior legado, não perfeito, mas profundamente humano, e quando através de gerações. Com os netos enchendo a casa de risos e causa durável, Miguel e Rafael entraram na fase dourada da vida, onde reflexões substituíam ambições. A fundação prosperava, com centros em Faro e Bilbao, e Tomás, casado com Léo, dirigia a operação com uma visão inclusiva que misturava cinema e arte. Mas a idade trazia novos testes. Rafael, com artrite nas mãos, lutava para desenhar, pinceladas tremendo como folhas ao vento. Minhas ilustrações estão acabando, confessou ele a Miguel uma manhã, o sol filtrando pela cozinha onde tudo começara. Miguel, com o coração estabilizado mas a memória afiada, pegou sua mão. Então escreva comigo. Nossa história, contada em palavras e esboços. O projeto nasceu ali, sobre ovos mexidos e café fresco, uma graphic novel pessoal, O Estranho do Tejo, entrelaçando memórias com lições para os netos. Mas o processo desenterrava fantasmas. Rafael reviveu a expulsão de Porto, Miguel o luto por Ana, e discussões surgiam sobre detalhes. Você romantiza demais o resgate, brincava Miguel, mas com fundo de verdade. O conflito escalou quando um editor sugeriu suavizar elementos que era para apelo mainstream. Não, explodiu Rafael, batendo o punho na mesa. Isso é nossa verdade. Tomás, mediando via Zoom de Évora, concordou, mas Miguel, pragmático, hesitou. E se alienarmos? Os netos precisam de pontes, não muralhas. A briga familiar ecou pela casa, netos esperando brincadeiras para observar aves em desacordo, um eco doloroso do passado. A reviravolta veio de uma fonte improvável. António, o irmão de Rafael, agora avô orgulhoso, visitou de Porto com álbuns de família. Eu guardei isso, disse ele, entregando cartas antigas de sua mãe, revelando que ela sempre soubera do amor de Rafael por homens e o amara por isso. Ela dizia, deixa o coração guiar. As palavras curaram feridas antigas, e Rafael, chorando, abraçou o irmão. Obrigado por voltar. Inspirados, eles rejeitaram o editor, autopublicando o livro com apoio da Fundação, tornando um hito underground que viajou de cafés de Lisboa a livrarias de Madrid. Mas o clímax veio com uma saúde frágil. Rafael sofreu uma queda nas escadarias de Alfama, fraturando o quadril, e quando o temporal da primeira manhã. No hospital, Miguel velou ao lado, recordando, você me salvou 2 vezes. Agora é minha vez. A recuperação foi árdua, fisioterapia diária, mas Tomás e Léo trouxeram netos para a terapia de risos, e a família se uniu em turnos de cuidado. Rafael, imóvel mas não quebrado, ditou esboços a Tomás, transformando fraqueza em força coletiva. Emergindo, Rafael caminhou com muleta pelo Tejo, Miguel ao lado. Eu pensei que era o fim, admitiu. Mas você me faz renascer. O livro lançado em uma feira literária no Chiado foi um triunfo, com leitores, jovens, idosos, famílias, compartilhando histórias semelhantes. Paulo, idoso mas vigoroso, discursou, de inimigo a aliado, aprendi que amor não tem rótulos. A vida seguiu em tons suaves, piqueniques com netos, onde histórias do tio estranho viravam lendas, viagens lentas pelo Douro, vinhos provados com gratidão. Tomás e Léo adotaram, expandindo o ciclo, e Miguel, em quietudes, escreveu epílogos diários em um jornal para os bisnetos. No amanhecer, anos depois, Rafael, agora em cadeira de rodas, mas olhos brilhantes, preparou café para Miguel, mãos trêmulas mas coração firme. Como no começo, disse. Miguel sorriu, beijando-o, e sempre será. O amor, através de salvamentos, conflitos e renascimentos, era a narrativa eterna, um café da manhã que alimentava almas para sempre. O crepúsculo da vida chegou como um fado melancólico, suave e inevitável. Miguel e Rafael, agora octogenários, passavam dias na varanda de Alfama, o Tejo um espelho de memórias. A Fundação, legada a Tomás, florescera globalmente, com capítulos em Paris e Rio, inspirando gerações a abraçarem amores autênticos. Netos e bisnetos visitavam, enchendo a casa de vitalidade, mas os 2 velhos sentiam o tempo como um rio acelerando para o mar. Um conflito final surgiu, não de fora, mas de dentro. Rafael, com demência incipiente, esquecia nomes, momentos. Quem é você? Perguntou ele uma tarde, olhos confusos fixos em Miguel. O coração de Miguel partiu, mas ele sorriu, sou o homem do café da manhã. E você salvou meu mundo.
Tomás organizou cuidados, mas Rafael resistia, frustrado. Eu não quero ser carga. Miguel, com sabedoria acumulada, rebateu gentilmente. Você nunca foi. Somos pesos leves um para o outro. A reviravolta veio em uma viagem surpresa a Porto, organizada por Léo, um festival de arte que era onde o livro de Rafael era homenageado. Lá, sob chuva fina, Rafael reconheceu António, agora frágil, e memórias voltaram em flashes. Irmão, exclamou, abraçando-o. O momento restaurou clareza temporária, e eles dançaram um fado lento, lágrimas misturando-se à garoa. De volta, o clímax foi sereno. Em uma noite estrelada, Rafael pediu a Miguel: conte nossa história de novo. Sob a lua, Miguel narrou do estranho na porta ao resgate, dos julgamentos aos triunfos, voz entrecortada. Rafael, olhos claros, sussurrou: o melhor plot twist foi você. Dias depois, ele partiu pacificamente, dormindo ao lado de Miguel, o coração parando como uma canção findando. O funeral em Alfama foi uma celebração, fado tocado por Dona Maria, milagrosamente viva, discursos de Tomás e netos, o Tejo testemunhando. Miguel, devastado mas inteiro, enterrou-o com o guardanapo do bilhete original. Você salvou mais que meu filho, disse a lápide. Salvou-me. Meses viraram anos, e Miguel, sozinho mas rodeado, escreveu o epílogo final, um livro para bisnetos, legado do estranho. Nele, o amor era retratado não como conto de fadas, mas como epopeia humana, cheia de reviravoltas, preconceitos vencidos, famílias reescritas. Tomás leu em voz alta na fundação, voz embargada: avô, você e vovô nos ensinaram a amar sem medo. Em um amanhecer, Miguel, frágil na cama, sonhou com Rafael, jovem, sorrindo na cozinha. Café? Perguntou o fantasma. Miguel acordou sorrindo, o sol nascendo. Seu último suspiro foi um suspiro de gratidão, pelo estranho que veio com a chuva, pelo Salvador que ficou, pelo amor que transcendeu tudo. E assim, em Portugal eterno, a história continuou, em risos de crianças, em livros abertos, em corações que batem livres. O café da manhã não era fim, mas começo, para a narrativa infinita da vida.